Mesma coisa, jovem, quando vocês saem pela rua, tem um exército de Deus ao seu redor, também tem um exército do seu inimigo ao seu redor. Só que esse homem que estava encostado no ombro do rei, ele blasfemou contra um profeta. Então, aqueles mendigos, eles ficavam no arraial, ali, desprezados. Agora, a coisa que mais nós vemos, jovem, é que Deus pega um ninguém para fazer alguém. Deus, ele sempre pega aquelas pessoas que não são nada para fazer alguém. Como eu falei na aula, no outro culto, eu falei sobre Davi. Eu falei para você de Davi montado na jumentinha? Falei já ou não? Falei? Que ele chegou lá, pacotó, falei para vocês? Falei na aula passada? O que eu falei na aula passada? Vocês lembram? Quem poderia falar um assunto da aula passada para nós? Irmão Saulo, poderia falar, irmão Saulo? Sobre Davi, quando foi desafiar Golias, foi levar as comidas para os irmãos dele. Isto. Então, Deus pega aquelas pessoas que nós pensamos que não é ninguém para fazer alguém. Agora, o povo que olhava para aqueles 4 homens mendigos, ninguém dava nada para eles. Eles estavam desprezados pelo povo de Israel. Eles eram separados porque eles eram considerados imundos, e era imundo mesmo. Porque eles estavam com lepra. Só que eles estavam com uma lepra, jovem, com uma lepra natural. Mas a pior lepra é a lepra espiritual, que tira o desejo de ler, o desejo de ouvir a palavra. Aqueles 4 homens, eles estavam leprosos naturais, mas aquele embrião de Deus, a vida que estava nele, estava viva. Eles eram um vaso escolhido de Deus. Eles estavam com lepra natural, mas a alma deles estava em contato com Deus. Por que que eles estavam, vocês leram? Que quando aqueles 4 leprosos começaram a sair para ir para o arraial de Ciro, aquele exército de multidões ali cercado, poderia vir 4 jovens aqui na frente, vem cá, 4 jovens, Wesley, Abraão, o jovenzinho aí atrás, por favor, você vem cá, vamos fazer que nós 4 somos 4 leprosos, nós vamos andar aqui e vamos pisar junto, fica do meu lado aqui os 4, por favor, fica ali. Então esses 4 leprosos começaram a conversar, e começaram a sair para o arraial de Ciro, dá um passo, não, junto, dá um passo. Volta de novo. Vamos fazer junto. Todo mundo com o pé direito, vai. E quando aqueles 4 leprosos começaram a andar, o exército de Ciro, qual foi o barulho que eles ouviram? Eles ouviram um barulho de um grande exército. Mas 4 leprosos andando, podia fazer um barulho de um grande exército, jovem. E quando eles davam outro passo, mais forte, bate forte, outro passo. Então, eles davam esse passo, o exército de Ciro começaram a ficar preocupados, davam outro passo. Até que chegou uma hora, o capitão do exército de Ciro falou assim: vamos correr. Pode sentar, por favor. Vamos correr, porque o povo do Egito, eles se juntaram com Israel, a carruagem de Faraó se juntaram e vieram nos matar.
Aqueles 4 homens jovens, eles estavam leprosos, mas ele representou o grande exército de Deus. Porque aí aqueles quatro homens chegaram no arraial, olharam para um lado, olharam para o outro. Uai, cadê o exército Ciro? Cadê os homens? Uai, o cavalo está amarrado. A Bíblia fala desse jeito, jovem, pode ler. Os cavalos estavam amarrados. Tinha carneiro assado, tinha trigo, tinha ali comida, e tinha roupa jogada dos exércitos, e espada jogada. Eles saíram todos correndo, diz a Bíblia. Aí, aqueles 4 leprosos falaram, eu não estou entendendo, mas ele não falou, no exército não falaram que o exército de Ciro estava cercando aqui, e estava mesmo, né? Porque aqui está vendo, aqui está a arma deles aqui, está os cavalos amarrados, está os ouros, tudo que eles traziam estavam aqui, mas cadê? Será que é uma cilada? Mas nós íamos morrer lá mesmo, não ia? Então vamos comer. Então eles começaram a comer aqueles carneiros assados, aquelas ovelhas que talvez estavam ali assadas, aqueles trigo. Aí, aqueles 4 leprosos, eles pensaram, vamos levar essa boa nova para Samaria, vamos chegar lá e bater no portão. Chegou lá e começou a bater no portão. Os 4 leprosos, depois que eles pegaram riqueza para eles, a Bíblia diz que eles pegaram o ouro, um monte de coisa que eles deixaram lá, guardaram para eles, os leprosos lá. E chegou e bateu. Ô rei! Aí o pessoal lá, talvez lá de cima, olhou. E o que foi, rapaz? O que você quer? Você não está vendo que nós estamos sem comida? Você vem pedir comida aqui? Não, vocês não têm comida, mas eu tenho comida para te dar. Vem cá, manda alguém aqui. Nós fomos no arraial de Círios. Vocês foram lá? E eles não mataram vocês? Não, mas como assim? Vocês foram lá e eles não mataram vocês? Não. Aí eles, só sei de uma coisa, fala para o rei aí que nós estamos com a barriga cheia. E vocês, jovem, pode falar de Jesus. Se você está cheio de Jesus, eu estou cheio de Jesus. Você quer um pouco de Jesus? Eu tenho um sorriso para te dar, meu irmão. Dá um sorriso para o seu irmão. Dá um sorriso para a sua jovem, para o seu companheiro ali, seu colega. Quem está cheio de Jesus tem alegria para dar. Aqueles leprosos, eles estavam com lepras naturais. Mas que quadro que nós podemos ver nessa passagem? Todos que estão no mundo estão com lepra. Todos que não aceitaram Jesus Cristo, que não viram a abertura da palavra, que não viram quem é o 7º selo, está com lepra espiritual. Como aquele soldado que estava dentro de Samaria. Ali dentro tinha homens fortes, robustos, homens com saúde, jovem, talvez ali dentro ainda com força. Mas eles estavam com lepra espiritual. Mas por que Deus escolheu esses 4 vasos? Mas escolheu 4 vasos leprosos para salvar uma nação. Deus poderia ter pegado 4 homens lá dentro de Samaria e mandar eles sair para fora, através do profeta Eliseu que estava lá. Mas não, Deus muitas vezes, jovem, Ele faz algo simples, para nós podermos captar qual é o plano de Deus. Deus poderia ter pegado muitos homens teólogos, homens inteligentes. Por que veio pegar um camponês chamado William Marrombrana? Porque ele era um vaso escolhido para precursar a segunda vinda de Jesus. Como João Batista, ele foi um vaso escolhido para precursar a primeira vinda. E queira ou não queira, o povo tinha que saber que João Batista era o vaso escolhido.
Mas para eu saber que o irmão Victor é um vaso escolhido, eu tenho que ver as características do irmão Victor. É o irmão que gosta de ler, é o irmão dedicado, é o irmão obediente ao pai e à mãe, é o irmão que faz as tarefas dos dias a dia, é o irmão que tem colocado Deus em primeiro lugar, é uma jovem que ora, é um jovem que jejuma, é um jovem que consagra, é um jovem que ajuda aquele jovem que talvez está um pouquinho fraco. Essas são as características. As características de José. José, ele tinha convicção, jovem, que ele era um vaso escolhido. Mas não é porque eu sou um vaso escolhido, eu não tenho fraqueza, tem. Mas saiba que o Deus que está em nós é muito mais forte que a nossa fraqueza. Aí Deus, esses 4 mendigos, chegou na porta de Samaria e falou para o rei. Aquele mesmo soldado que estava com a mão no ombro e falou assim: ó rei, é o seguinte, eu estou achando que é uma cilada isso daí. Eles afastaram tudo e só para nós chegar lá, abrir os portões e entrar aqui dentro. E o irmão Brana diz: a pior coisa que o diabo quer, a pior coisa que um cristão, que o diabo tenta colocar num cristão é o medo. É o medo, jovem. Saiba, não tenha medo de servir Jesus. Não tenha medo de fazer algo para Jesus. Às vezes nós queremos fazer algo para Jesus da nossa forma. Não, deixa Deus pegar você e fazer: ó Senhor, eu quero ser um vaso do Senhor. Nem que seja para estar na igreja, levantar a mão e fazer assim: ó, eu quero ser um vaso que só faz isso, ó. Mas é um vaso escolhido. Se você é um vaso escolhido para dar um glória a Deus na igreja, dá um glória a Deus. Então esse homem que estava lá do rei falou assim: ó rei, sei não, hein, eu acho que é uma armadilha, não é melhor nós ouvir esses mendigos aí não. E ali talvez o rei falou para ele, falou: capitão, que você está fazendo para mim? Você não está fazendo nada. Pelo menos eles tiveram coragem de ir lá no arraial do Ciro. Esses 4 mendigos, pelo menos eles tiveram coragem de falar que Jesus veio hoje através do ministério de William Marrom Brana. Por que hoje o povo tem medo de falar de Jesus? Porque muitas vezes, para ser um vaso escolhido, tem que ter determinação, jovem. Agora, você acha que Joabe, quando ele foi matar Absalão, se ele tivesse afeto natural, ele mataria? Vocês sabem que Absalão era de Joabe? Vocês sabem dizer que era? Que parentesco eles tinham? Sabia que eles eram parentes? Qual que era, irmã? Irmã, lembra? Sobrinho. Era sobrinho, primo, o que era, irmão Saulo? Ó, eles tinham um parentesco, na próxima aula vocês vão falar para mim. Qual era o parentesco de Absalão com Joabe? Vocês vão ler lá que vocês vão achar lá. Eu vou dar só uma... A mãe de Joabe era Zeruia. Está lá no livro de Reis, por ali, Crônica. Está por ali. E essa Zeruia, ela era uma princesa. Ela era ali da linhagem de Davi. Mas vamos continuar aqui. Então Joabe, quando chegou ali, Absalão pendurado na árvore. Agora, você pensa, jovem, que é muito importante nós sabermos a nossa posição. Porque Absalão, ele queria o trono de Davi, mas ele nunca nasceu para reinar. E Absalão, que ele saiu para a guerra, para guerrear com Davi, montado em cima de uma mula. Você já viu você montar em cima de uma mula para ir para a guerra? A mula é um animal que você não consegue governar.
E Absalão, ele estava querendo tomar o lugar de um homem chamado por Deus, chamado Davi. Ele não tinha lepra natural, mas ele era leproso espiritual. Ele não conseguiu ver no pai dele, Davi, que era ungido do Senhor. Então esse capitão falou: rei, é uma cilada, não vamos lá não, porque... Aí o rei falou assim: fica quieto aí, porque até agora você não fez nada. Nós estamos aqui dentro presos, todo mundo morrendo de fome, as mães trocando filho uma com a outra e comendo, e você está aqui dentro fazendo nada. Nós temos aí, a Bíblia diz que ele só tinha 5 cavalos dentro daquela cidade. Não tinha mais nada, já tinha comido tudo. Você nem teve coragem de montar num cavalo e ir lá no arraial de Ciro para ver se tinha comida, roubar uma comida e trazer para nós. Mas esses 4 leprosos, eles foram lá, encheram a barriga e veio falar para nós: vamos mandar alguém lá e ver. Então saiu, a Bíblia diz que saiu 4 ou 5 homens lá e foram no arraial de Ciro. Quando chegou lá, aconteceu exatamente conforme aqueles 4 leprosos tinham falado. Eles viram o cavalo amarrado, viram o carneiro assado, viram o trigo no chão. Então, quando eles voltaram correndo e falaram para o rei, aí saiu aquela multidão de fome, o povo estava morrendo de fome. Saiu aquela multidão de gente, foi lá e comeram, cada um pegou um pouco e voltou para dentro de Samaria. E esse capitão, a Bíblia diz, ele estava no portão da entrada de Samaria. E quando veio aquele povo correndo passar em cima dele, ele viu a comida, só que ele morreu. Ele ia ver a vida e ia morrer. Ele ia ver a comida e ia morrer. Aquele povo, quando voltou com a comida do arraial de Ciro, atropelou, a Bíblia diz que atropelou ele, passou em cima e matou aquele grande soldado do rei, que estava ali na mão, sempre batendo a mão nas costas do rei. Esses 4 leprosos, jovem, salvou uma nação. Esses 4 leprosos eram vaso escolhido de Deus. Às vezes nós olhamos de uma forma, muitas vezes nós temos que olhar sempre com um olhar espiritual. Porque às vezes Deus pega uma pessoa que não é ninguém para levantar. Às vezes nós podemos pensar assim, mas por quê que Deus foi escolher uma mulher de má fama, Raabe? Tinha tantas mulheres melhores que Raabe? Talvez tinha, na aparência, no comportamento, nas atitudes. Mas não adianta eu ter só aparência. Aqueles 400 profetas que foi falar contra Micaías, eles só tinham uma aparência. Eles estavam com lepra espiritual. Mas Raabe, ela foi uma escolhida. Nesse mesmo capítulo 7, 2 Reis, no capítulo 8, vocês vão ver que depois Deus levanta Eliseu, e Raabe é restaurada para Raabe toda a sua herança. Toda a herança que Raabe tinha perdido, aquela mulher que era um vaso escolhido, ela tinha perdido tudo. E nós sabemos que nós estávamos aí, nós tínhamos perdido quase todas as nossas dracmas. Então levantou ali o Geazi, ali, o servo de Eliseu, chegou para o rei e falou: não, essa mulher aí, ela é um vaso escolhido de Deus, sim, ela é Raabe. Então o rei ouviu a história
e falou para ela, no versículo 8, falou para ela, disse, você vai lá, tudo que é dela, dá tudo de volta. E Deus vem vindo através dos mensageiros, vem dando, para cada era ele vem dando um bocado aqui, um bocado ali. Mas agora na última era ele falou, não, essa daí é a minha esposa. É eu mesmo que vou ter que dar para ela tudo que é de mim, que é meu, é dela. Então por isso que nesse último tempo tinha que ser ele mesmo, que Raabe, nós sabemos que na Bíblia a mulher representa a igreja, e a igreja representa a esposa. E Raabe ela era uma escolhida. Agora, para mim ser um escolhido, eu tenho que ter determinação. Porque quando Joabe viu Absalão pendurado ali, o que Davi tinha falado para Joabe? Vocês já lembram? Pode ele falar? Para levar ele vivo para Davi? Era para levar ele de volta, não era? Mas Joabe, ele nasceu com uma determinação de líder. Ele tinha determinação que ele era líder. Então Joabe, ele não levou ali para os sentimentos naturais, não. Ele foi lá e pegou a espada e decolou a cabeça de Absalão. Ele não teve nem um pouquinho de piedade de Absalão. Ele tinha muitos motivos para não matar Absalão. Se ele tivesse com uma lepra espiritual, ele podia falar assim, não, Absalão, eu vou soltar você aí, e você sai correndo, e eu vou falar que eu não consegui pegar você. Mas Absalão, ele nunca foi um vaso escolhido para reinar no lugar de Davi. E Absalão, Joabe, ele já nasceu um vaso escolhido para ser líder. Agora, como que eu vou saber se eu sou um vaso escolhido para cantar se eu não canto? Como que eu vou saber se eu sou um vaso escolhido para orar se eu não oro? Como que eu vou saber se eu sou um vaso escolhido para interceder para o meu irmão, se eu não intercedo pelo meu irmão, se eu não começo a interceder? Por quê? Por que Deus me chamou muita atenção essa passagem quando eu estava lendo? Eu estava falando, Senhor, eu quero falar algo para o jovem, mas eu quero falar algo que eles possam ver quem é eles. E quando esses 4 leprosos tiveram determinação de ir lá no exército de Ciro, eles foram lá ao exército de Ciro. Mas, jovem, saiba de uma coisa, quando você está indo numa escola, se você está indo num trabalho, se você está andando pela rua, saiba que Deus está andando com você, aquele mesmo Deus que estava ali, com aqueles 4 leprosos, que foram andando assim, ó, isso aí, representando um grande exército. E nós hoje, vocês jovens, quando vocês andam pela rua, é um grande exército de Deus andando hoje. Quando vocês andam pela rua, sabe que você é um grande exército de Deus. Vocês são a menina dos olhos de Deus. Aqueles 4 leprosos, eles estavam ali com lepra naturais, mas eles estavam convictos. Eles estavam ali sabendo que eles iam lá, chegar lá e falar, não tem problema. Se eu chegar no arraial de Ciro, se eu morrer, não tem problema. Às vezes, muitas vezes, nós não queremos pagar o preço. Não queremos ter uma determinação. Vocês sabem, jovem, que para você ser um engenheiro hoje, no natural, você tem que ser um jovem estudioso. Um jovem de determinação. Não, eu vou conseguir fazer engenharia mecânica. Um exemplo. Eu vou ser determinado. Eu vou ser. Mas se eu só falar, não adianta.
Se aqueles 4 leprosos ficassem só falando, eu vou lá no Ciro, eu vou lá no Ciro. Se não tivesse determinação de sair andando até chegar lá, toda aquela nação de Israel tinha morrido. Você acha, joga na nuvem, por favor, irmão. Você acha que Jesus ia descer à terra hoje para saber, só pensava, vou descer lá, vou descer e... Não, ele desceu aqui porque sabe que tem jovem determinado para ir. Ele sabe que tem pessoas determinadas para receber o corpo glorificado. Como que eu vou receber um outro corpo se eu não tiver convicto, se eu não tiver aquela fé? A pior lepra, jovem, é a lepra espiritual. Por que que esses 4 mendigos, esses 4 homens leprosos, eu vou falar muitas vezes para vocês assim hoje. Por que que esses 4 homens mendigos tiveram determinação de chegar até aquele arraial? Porque eles eram os vasos escolhidos. Deus escolheu eles. Como Deus escolheu Noé. Noé foi um vaso escolhido. Mas se Deus chegasse para Noé falou, Noé, você é um vaso escolhido. Vai chover e você tem que fazer uma arca. E se Noé ficasse com o braço cruzado? Adiantava Deus falar para ele que ele era um vaso escolhido? Ele tinha que ter determinação de construir aquela arca. Ele tinha que ter determinação para cumprir o propósito de Deus através daquela vida dele, daquele vaso. Às vezes, muitas vezes, o diabo quer falar para você, você não é aquele jovem escolhido de Deus, você poderia ser melhor, você poderia fazer, você talvez tenha alguns costumes, eu poderia ser... É dessa forma que o inimigo trabalha. Ele tenta colocar medo. Ele sempre tenta colocar medo. Para você não saber quem é você. Quando aqueles 4 mendigos, eles sabiam, se eles ficassem ali, eles morriam. E quando nós ouvimos a voz do alarido, nós sabemos que Deus enviou um profeta para restaurar todas as coisas. Mas quando ele vem restaurando, ele restaurou o batismo, restaurou a ceia, mas eu tenho que ter determinação de aceitar esta restauração. Aqueles 4 mendigos, eles tiveram determinação de chegar até aquele arraial de Ciro. Não importava se eles morressem. Eles estavam determinados, porque eles estavam com lepra natural, mas eles sabiam que eles eram homens já escolhidos por Deus para ser vaso escolhido. Tinha um homem na Bíblia, filho de Zeruia, que Zeruia foi a mãe de Joabe. Teve um outro guerreiro também ali, que ficava dos 27 valentes de Davi. Ele era tão rápido. Ele era tão rápido que Davi um dia chegou, olha que vaso escolhido. E ele era jovem. Olha que jovem escolhido. Davi estava lá correndo de Saul. Correndo de Saul, ele falou assim, Davi falou assim, quem me dera, se houvesse alguém aqui, para ir comigo lá, no arraial, onde está o exército de Saul. E ali não levantou nenhum jovem quase, só levantou um. Só levantou um jovem escolhido.
um dos irmãos de Joabe, não me lembro o nome dele agora. Ele levantou, a Bíblia diz que ele era baixinho. Ele falou: eu vou, Davi, eu vou lá com você no arraial, no exército de Saul. Quando eles chegaram lá, ele era tão rápido, e ele chegava de surpresa. Era o melhor soldado de Davi, esse jovem. Que quando tinha um inimigo, ele chegava assim, e pegava o inimigo e matava, embora, e nem via quem era. Então ele falou: seu Davi, eu vou lá. Mas Davi falou para ele: você vai mesmo? Nós estamos sujeitos a morrer. Não, o Senhor é o ungido de Deus. O Senhor é a luz de Israel. O Senhor vai lá, eu vou com o Senhor. Eu sou um vaso escolhido. Ele faltou falar para Davi: Davi, você está achando que eu não sou um vaso escolhido para te ajudar? E vocês são vaso escolhido para ajudar o pastor? Vocês têm que saber que vocês são vaso escolhido do Senhor Jesus Cristo para evangelizar. Então, Davi falou: então vamos. Aí chegou lá no arraial, onde estava o exército de Saul. Aí ele chegou. Como é que chama? Estou tentando lembrar o nome dele para falar para vocês aqui, jovem. Aí ele chegou no arraial lá, Saul roncando. Quem sabe roncar? Quem poderia imitar um ronco? Eu, Abraão. Você não está dormindo não, né, Abraão? Wesley, você poderia imitar um ronco? Como é que ronca quando está dormindo? Quem poderia imitar um ronco para mim? Ah, irmã, imita um ronco. Como é que se ronca quando está dormindo? Você não ronca quando está dormindo? Tem pessoa que gosta de roncar, né? Então Saul estava roncando ali. Então, aquele irmão de Joabe, Davi lá do lado, falou para ele: ó, estava com a espada afiada no chão, Saul. Davi falou: que ele ia matar Saul. Davi e o irmão de Joabe se comunicavam com gesto. Aí quando chegou, pegou a arma dele, pegou ali, cortou. Davi foi lá e cortou a roda do vestido dele, E o que era mesmo? Da capa dele. Subiu na colina e Davi gritou: ô Saul! Foi procurar a lança, cadê a espada? Às vezes jovem, um vaso escolhido de Deus, vem para a igreja sem espada, sem a Bíblia. Saul, quando foi procurar a espada, não estava mais, não achou mais a espada. Aí Davi falou: porque você sabe que eu não te perseguo, eu não quero nada contra você, Saul. Aí o irmão de Joabe falou assim: ó, Saul, agradece ao Deus de Davi, hein? Olha que jovem determinado, jovem escolhido. Agradece ao Deus de Davi, porque se ele falasse para mim, se ele não falasse que não era para te matar, você já era morto. Você já era morto, se não fosse Davi. Era um jovem escolhido. Era um jovem determinado. Era um jovem que ele era tão rápido e tão determinado que um dia Davi saiu para a guerra com 80 anos mais ou menos. Davi já estava cansado. Davi estava cansado e estava o exército guerreando, e a Bíblia diz que Davi afastou um pouco do exército e deitou ali num lugar e colocou os pés para cima, tirou a sua roupagem, estava descansando. Só que Golias teve um filho.
não me lembro o nome deles. Vocês poderiam falar, na próxima aula, pode marcar por favor, na próxima aula você trazer qual era o filho de Golias. Porque quando Davi estava afastando, ele estava descansando, quem apareceu? O filho de Golias. O filho de Golias chegou e pegou Davi de surpresa. Davi estava sem a armadura, estava descansando, ele já estava cansado de tanta batalha, já estava com idade. E aquele filho de Golias começou a humilhar Davi. E quem aparece? Esse mesmo jovem determinado, esse mesmo vaso escolhido. Quando ele viu aquela cena, ele chegou ali de surpresa, enfiou a espada nesse filho de Golias e falou para ele: você quer matar a luz de Israel? Davi era a luz de Israel. Olha que responsabilidade para todos vocês. Vocês são a luz de Jesus. Não tem como, se você é um vaso escolhido, você tem que ser uma luz. Se você é uma luz de 10 watts, dá 10 watts. Se você é uma luz de 100 watts, dá 100 watts. Amém? Vocês vão trazer na próxima aula, qual as duas perguntas que é para fazer mesmo? O parentesco de Joabe e o... Absalão. Qual o parentesco de Absalão com Joabe? Qual era essa mãe, sabe? Ah, e a outra? Isto mesmo, Abissai. Esse jovem que matou o filho de Golias era Abissai. Ele era baixinho, a Bíblia diz. Ah, outra coisa, hein? Ele era mais rápido que os cavalos. Sabia disso? Ele corria mais que os cavalos. Quando marcava de chegar em tal lugar lá, ele ia correndo. Davi confiava tanto em Abissai, que quando ia ver que estava o inimigo, quem mandava? Abissai. Sabia que ele ia voltar, porque ele era muito rápido. Era um jovem determinado. E trazer é que saber quem que era o filho de Golias. Porque, como Davi tinha matado Golias, eles juraram que o filho de Golias ia matar Davi. Você pensa que quando Jesus ali no Calvário, ele pisou na cabeça da serpente, ele está aí, tentando matar a luz de Deus. Ele tenta fazer você sentir que você não é um vaso escolhido, mas sabe nessa noite que vocês são vaso escolhido de Deus. Amém? Então levanta e olha para o seu irmão e fala assim: ó, mas eu quero ouvir esse ventilador tremer. Se eu precisar cair, quiser cair, pode cair. Você é um vaso escolhido de Deus. Mas fala com garra, jovem. Faça igual o Abissai, determinado. Fala com garra. Você é um vaso escolhido de Deus. Mas fala forte. Você tem as características de Deus. Fala para o seu jovem. Você tem as características de Deus. Por quê? Fala assim, porque você é eleito. Porque você é predestinado. Você foi predestinado para ver quem é o sétimo selo. Por isso, eu sou um vaso escolhido. Amém? Gostaria de pedir que o Monte Tiago venha fazer oração para encerrar para nós, Monte Tiago. Vocês vão ler, chegar em casa, vão ler essa passagem, não esquece, amanhã tem a semana inteira. Leia. Vocês vão ver que Deus pegou esses 4 homens leprosos para salvar uma nação. E vocês veem como é que Deus pega aquelas pessoas desprezadas para fazer alguém. Amém? No próximo assunto, irmão, eu falei para o irmão que nós ia discutir hoje um pouco sobre a palavra. Falar somente
Qual é a importância da palavra? Então eu vou pedir para você, jovem, irmão Saulo, irmão Victor, o irmão, como é que chama o irmão aqui? Eu esqueci o nome do irmão. Irmão Nixon. No próximo culto ele vai ajudar nós também. Nós vamos falar com o jovem. Qual é a importância da palavra? Então nós vamos fazer uma mesa redonda, nós vamos discutir esse assunto. Vocês tragam para lá da mensagem do Mombrana. Qual é a importância da palavra? Então nós vamos sentar e vamos conversar. Cada um vai colocar a sua posição. O que vocês acham? Qual é a importância da palavra? O que foi a palavra no princípio? O que é a palavra hoje? E por que tem que ser a palavra hoje? Amém? Bom, Tiago, faça a oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse privilégio de estar aqui, Pai. Ouvir as palavras da Tua palavra, Pai. Palavras que são eternas, Pai. Porque está escrito que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, Pai. Aqui estamos, Pai, como vasos, Pai. Vasos da casa do Senhor. Senhor, nós não somos capazes, mas o Senhor está escrito em Sua palavra, Pai. E o Senhor não escolhe os capazes, mas capacita os escolhidos, Senhor. Que o Senhor possa fazer essa ação com cada um de nós, Pai. Nós estamos aqui para servir o nosso verdadeiro e único Rei, meu Pai. Naquele tempo eles serviam o Rei tirando vidas, Pai. Mas hoje nós queremos trazer vidas, Senhor. Trazer as vidas que foram roubadas da Sua casa, Pai. Ajuda cada um de nós, meu Pai. Que seja cada um fazendo a sua posição, cada um tendo o seu lugar na casa do Senhor, Pai. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, irmão Enes, que o Senhor lhe dê, meu Pai, cada dia entendimento, sabedoria, que o Senhor seja o seu guia, Pai, também, que tem nos ajudado muito nesses dias, meu Pai. Pedimos a cada um, meu Pai, o pastor dessa igreja, cada um que seja liderado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. É o que nós pedimos, te agradecemos por cada pessoa que está aqui, pelas irmãs que têm feito o nosso lanche. Senhor, te agradecemos por tudo, Pai. Pelos irmãos que têm preparado este lugar, por cada um que tem cooperado para a Tua obra, Senhor. Pedimos perdão por muitas vezes não reconhecermos isso, meu Pai. E agora estamos clamando a Ti, Pai. Perdoa-nos, porque não somos dignos, mas o Senhor nos concedeu, meu Pai. Tudo isso, meu Pai, pela Tua graça, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Vamos lanchar daqui a pouquinho.